E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre um projeto recente, mas uma ideia muito legal, que é uma biblioteca ambulante do professor Almeida Júnior, professor de português, escritor, e agora a gente vai falar das obras, afinal de contas são 9 livros já publicados. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do resumo destes livros, até para ajudar as pessoas a conhecerem, por exemplo, a escola ainda não conhece, ou não adotou ainda como paradidático, é uma excelente sugestão. Então a gente começa aqui, foram os primeiros, que é Meus Heróis. Isso. Meus Heróis foi o primeiro. Meus Heróis é um livro lindo. Foi o livro que mais me deu trabalho, Dânia, porque esses livros têm acompanhamento de uma psicóloga, tá? Porque assim, não é você criar, vou escrever livro de infantis para crianças. Não é só assim, não. Tá? Então me deu um trabalho imenso, sabe? A história de João e Aninha, né, que brigam pelos super-heróis deles, sabe? E aí, lá no final, eles percebem que os verdadeiros super-heróis são os pais deles. Porque entra uma barata na casa deles, né? E os super-heróis não vêm espantar a barata, né, o morcego também. E quem vem? O pai, a mãe. Então eles percebem no final que os verdadeiros super-heróis são os pais. Então, um livro assim, lindo. Para mim, um best-seller. Para que faixa etária? Faixa etária de 6 aninhos, tá? De 6 anos até os 7, 8 anos. Ou seja, ajuda ali na construção mesmo, de caráter, de valores. A família, né? Da família. Depois vem aqui o Ajudar é Bom. Ah, Ajudar é Bom é lindo. Todos são lindos, né? Você é suspeito, professor. É verdade. Ajudar é Bom é um livro, assim, fantástico, sabe? É uma professora, leva os alunos a sala de leitura, né? Uma biblioteca, e aí pega um livro, Ajudar é Bom e Faz Bem, começa a contar às crianças a história de Dudu, sabe? A história de Dudu, que de um aluno indisciplinado passa a ser um aluno do bem. Então, uma história, assim, muito emocionante, que a faixa etária dos seus 6, 7, 8 anos também. E aí, Ajudar é Bom e Faz Bem, também uma outra obra aqui Lindo do professor. Também. É a história de Dudu. Uma história fantástica, uma história linda, onde Dudu, sabe, aluno disciplinado, sabe, começa a perceber, numa aula de história, a professora falando sobre os alunos lá da África, sabe, que são comportados, que estudam, que se dedicam aos estudos, apesar de todas as dificuldades. E ele percebe, puxa vida, professor, eu tenho tudo de bom. Eu tenho uma família, eu tenho uma escola maravilhosa, eu tenho uma professora linda, né, inteligente, e eu não dou valor, eu faço bullying com os colegas, eu não estudo. E ele muda de vida. E ele, interessante, Dânia, que ele muda exatamente essa questão da resiliência. A gente instiga no aluno a ser alguém resiliente, tá? Proativo, cidadão. Então, ele muda toda a escola. Todos os problemas da escola, voltado para o bullying, lixo no chão, enfim, muda a família dele. Então, é algo assim fantástico. Ou seja, já desperta essa questão da proatividade. Sim. Ali planta a sementinha ali já naquele aluno, naquela criança. E aí a gente está falando desses livros que já foram adotados, tá, por algumas escolas. Mas Várias você escolas. Imagina o papel que tem isso aqui, a força que tem isso aqui, além dos muros daquelas escolas, tá? Numa comunidade. Sim. Né? Uma Carente. comunidade que não tem acesso a esses livros como paradidático. Tem um outro livro que veio aqui depois desse, que é o livro que, inclusive, já esgotou. Está na gráfica já, que fala saindo sobre a fresquinho. família. Esse livro é lindo também. Dani, deixa eu só comentar um pouquinho rapidinho sobre o livro anterior da história de Dudu. Claro. Ajudar a Mãe Faz Bem. Eu estava no shopping, num desses shoppings das cidades, e uma mãe, né, que eu não conhecia, olhando para mim, veio em minha direção. Se você é escritor Almeida Júnior, né? Eu disse, se eu posso dar um abraço? Eu disse, claro, ela me abraçou. Né? E quando ela soltou esse abraço, eu olhei nos olhos dela, ela estava chorando. Ela estava emocionada. Eu também enchi meus olhos de lágrimas e perguntei o porquê, né, dessa emoção. Eu disse, olha, meu filho estuda no Colégio Espírito Santo, na Cruz do Meio, e foi adotado o livro Ajudar é Bom e Faz Bem. E eu estava um sábado à tarde fazendo um bolo e ele entra na cozinha com um livro na mão, sabe, em prantos, em lágrimas, sabe, feliz, dizendo, mamãe, eu quero ser o Dudu, mamãe, eu quero ser o menino do bem. Então, são depoimentos fantásticos, como o próximo livro que você pediu que eu comentasse, A Minha Família Não Deixa Acabar. Esse foi um livro, Dânia, que já esgotou. Já esgotou. Mas já vai sair de novo. Já, essa semana está saindo, já na gráfica parceira da gente, que é a Infográficos. Esse livro foi um livro que eu escrevi chorando.
incrível, sabe? Ela escrevendo e as lágrimas, sabe, caindo. A história de Rebeca, que tem uma família totalmente desestruturada, sabe? O pai bebe, fuma, leva os amigos para casa. A mãe só quer ir shopping, cabeleireiro. Ela sai da escola, a escola libera meio-dia, os pais só vão pegar 1h30, 2h da tarde. Enfim, um irmão que está praticamente entrando nas drogas. Uma família que é, como diz o outro, um furdunço, né? Uma loucura. E ela muda esse quadro. Ela coloca um projeto, que é o projeto A Minha Família Não Deixa Acabar, o título do livro. E ela não só salva a família dela, como também a família das amigas dela, das colegas de sala de aula. Até a professora de redação, né, que está na história, ela coloca esse projeto também em forma de redação, em forma de texto. Então, é um livro, assim, fantástico, um livro muito bonito, que eu escrevi em lágrimas. Então, são muitas sementes, assim, Nossa. em várias áreas, mas todas voltadas para o bom exemplo, para a qualidade mesmo de caráter de cada um. E aí, independentemente da classe social, porque a gente está trazendo aqui, Sim. gente, a questão da biblioteca ambulante do Sim. professor, que é um projeto recente, mas essas sementinhas aqui já vêm sendo plantadas aí também nas escolas particulares, ou seja, verdade. não tem classe social para desenvolver bons exemplos. Bons Isso, exemplos com certeza. precisam ser semeados, né? Claro, e sempre cultivados em qualquer classe social. E aí tem outros assuntos que você já vai entrando em outra seara. Por exemplo, a Isso. questão do bullying, que você inclusive diz assim, que é o câncer silencioso nas escolas, prêmio literatura de valor. Isso, é verdade. Então, assim, esse livro, até uma diretora de uma determinada escola disse, por que o câncer silencioso das escolas? Porque Sabe, eu estou como professor. Eu nunca tive outra profissão, Dânia. Todos esses livros, todas essas histórias, Dânia, eu posso dizer que foi com base na vida dos meus alunos, no que eu presenciei em sala de aula, sabe? E eu amenizo muitas dessas situações. O bullying está presente, sim. A coisa é muito séria. Há mortes, há suicídio, há espancamento, há crianças que deixam de estudar, sabe? Há crianças que começam a engordar, começam a emagrecer, passa por sérios problemas em sala de aula. E este livro, Bullying, Câncer Silencioso nas Escolas, direcionado para uma clientela a partir dos seus 10, 11, 12 anos de idade, tá? Que é um livro um pouco mais pesado. E eu inicio o capítulo com a morte de um aluno, para poder fazer com que os alunos, aqueles que estão lendo, possam ter esse impacto e entender que o bullying não é brincadeira, que muitas crianças e adolescentes pelo mundo afora já cometeram, sim, o suicídio. Então, eu diria que até esses meus livros, não só esses meus livros são de, como diz o seu programa, de utilidade pública. Utilidade pública, de construção mesmo, de transformação. Perfeito. Você tem aqui O Meu Amigo Usa Drogas, que já é um livro mais recente. Isso, mais recente. Esse é um dos mais atuais, né? É um livro, assim, muito forte, sabe? Direcionado para, vamos dizer assim, adolescentes, a partir dos seus 12, 13 anos, tá? Um livro lindo. Que bom se... meu Deus, como eu gostaria se os adolescentes pudessem ler este livro, Meu Amigo Usa Drogas. Eu posso até, não vou dizer comparar, mas ter um pouco a semelhança com aquele livro de Adelaide Carraro, O Estudante. Então, não que seja igual, mas é um pouco parecido essa história. Então, um livro, assim, fantástico sobre a questão das drogas. Esse foi um breve, né, relato aqui do que cada obra dessa traz, mas verdade. tem obra nova saindo, porque esse professor aqui não fresquinho. descansa, na sala de aula, vai até as comunidades com esse projeto bem legal e já tem outros 2 livros saindo, que é Eu, Escravo da Internet e A Terra Não Vai Morrer, que a gente vai conversar depois do intervalo. 2 minutos.